Agora nós vamos falar de empreendedorismo. Empreendedorismo familiar, melhor ainda. Mãe e filha começaram a cuidar das samambaias dentro de casa, criando uma mistura caseira para as plantas, que logo virou um grande negócio em família. Hoje, a empresa Toque de Mãe é um sucesso e continua em expansão. Vamos conhecer agora um pouco mais da história dessa filha. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, minha querida? Essa é a mãe. Essa é a mãe. Qual que é seu nome? Tânia. Tânia. E aqui é a filha. Sim. E o seu nome? Cíntia. Cíntia e Tânia. No começo do programa, não sei se vocês prestaram atenção, que eu estava falando da história da minha tia. Isso. E ela acreditou. E ela botou firme. Foi assim com vocês também? Nós foi uma história completamente, eu acho, diferente. Mas teve fé? Teve fé, lógico, porque a gente começou assim. Uma amiga que foi em casa, olhou nossas samambaias, que lá em casa tem 400, 500 plantas por aí, né? Meu Deus, aí ela olhou isso. e falou assim, gente, vocês têm que postar isso daí. Postou. Uma postagem, né, Cíntia? Virou uma coisa que nós pensávamos que não tinha condição. Minhas plantas fazer aquele sucesso que estava fazendo. E assim foi. Nós temos menos de 2 anos. Nós estamos a cada dia subindo mais de degrau. E quantos seguidores vocês têm? Hoje nós estamos com 125 mil seguidores, com 2 anos aí de rede, né? Mas eu digo que a minha mãe sempre gostou de plantas e isso sempre esteve presente em nossa casa. Como você disse que samambaia é casa de vó, um dos primeiros vídeos que eu fiz foi bem falando isso, que samambaia relembra muito casa de vó e a gente teve muita conectividade com as pessoas por causa disso. Porque eu acho que todo mundo quer uma lembrança do passado e vi aquela casa da minha mãe, o alpendre, né? Com várias, 30, 40 samambaias, que é o que tem hoje. Então isso encantou todo mundo que via aquilo ali na rede. E foi uma época que a gente estava recém saindo de pandemia, então as pessoas viram aquele verde assim como, nossa, que boom, que alegria, né? Então acho que foi muito bom. Olha, Deus me perdoe do que eu vou dizer, mas a pandemia trouxe uma coisa muito boa para muita gente. Assim. Muita gente saiu, tirou assim muita coisa da gaveta. Sim. E foi empreender. Exatamente. E outra coisa, o Jardim Toque de Mãe, nós temos seguidores Brasil inteiro, até fora dele. Olha! Assim. Eu acho assim, que trouxe de novo para as pessoas que estavam em depressão, em tristeza, por ter perdido muitos entes queridos. Então, o Jardim Toque de Mãe entrou dentro da casa das pessoas de uma forma para salvar. Entende? Olha, isso mesmo. Então, tem muitos depoimentos, às vezes a gente participa muito de eventos, pessoas vêm em mim, abraçam e choram. Sabe? Que satisfação eu pra acho você, Tânia. que, nossa, muito grande, porque eu tirei pessoas da depressão, eu fiz pessoas sorrir, eu fiz pessoas esquecer dos momentos difíceis que elas viveram. A gente viveu 2 anos de tortura. Foi, não é? foi. Tortura, não era Foi felicidade. O que a gente precisava? Medo. A única coisa que tinha para mim era cuidar das minhas plantas. Eu tive a pandemia, eu tive a Covid. Então, às vezes, eu deitava no sofá com tanta dor, eu olhava minhas plantas sequinhas, falava assim, elas não vai morrer comigo. Porque no começo a gente era morrer, né? Quem pegava Covid estava esperando o dia e morria. Eu falava assim, não, eu vou lá. Às vezes eu voava 3, 4, cansava muito, era uma dor, eu deitava no sofá de novo, pensava, elas não vão morrer junto comigo. E elas estavam te dando era vida. Ela estava me dando vida, né? Ela me deu vida porque ela fez eu reagir, eu trabalhar e eu lutar por elas e elas lutavam por mim. Olha que história linda. E olha, uma vez me falaram que eu estava escrevendo um texto desse aí sobre plantas e me falaram que samambaia estava fora de moda. Eu falei, como assim, gente? E planta sai de moda? Nenhuma. Sabe né? por que a samambaia está fora de moda? Porque muita gente, às vezes, perguntam muito para nossas seguidoras o que eu faço para cultivar elas. É porque elas não são muito fáceis, não. Não, não existe planta difícil nem planta fácil. Existe o nutriente necessário por elas, que foi o que eu desenvolvi.
A misturinha Toque de Mãe. Então a misturinha veio para resgatar isso que você falou, não é passado samambaia, passado porque todo mundo achava muito difícil. E com isso aqui não, é muito simples de se cuidar delas. Mas isso foi, essa misturinha aqui foi uma alquimia, foi uma coisa de laboratório ou foi uma intuição? Ou foi a prática? Ou foi tudo isso? Foi mais a prática, que eu já usava. E aí queria por tudo. Nem a gente não estava fabricando para vender nada, era para mim usar nas minhas plantas. Que eu usava, aí todo mundo queria saber qual que era esse verde, por que que tinha essa resistência. Aí foi a hora que a gente começou a comercializar, mas isso era depois de 6 ou 8 meses que a gente já estava presente, mais frequente ali nas redes sociais, né? Cíntia, você pode contar algum ingrediente que tem aqui ou é tudo segredo? Não, a composição em si ela não é segredo, os componentes, ela tem todas as informações técnicas atrás da embalagem, mas ela vai farinha de ossos, ela vai pó de roxa, vai alguns mixes de minerais que a minha mãe coloca, mas assim, a forma de usar, minha mãe diz que é igual, é um segredo dela, não pode dizer como que faz. Mas, assim, a composição dela, os ingredientes, tem todos aí na embalagem. Mas é compostos, assim, mais de minerais para fortificar, fortalecer as raízes, estimular o crescimento. Você está dizendo aí que não tem nenhuma planta difícil, nenhuma planta fácil. Mas a suculenta, eu nunca vi uma tão viçosa e tão bonita quanto aquela. Conta aí o segredo. Misturinha. A quantidade. Gente, a quantidade. Às vezes eu coloco numa planta adulta, igual aquela, eu já coloco uma colher de sopa. Assim, né? De 15 em 15 dias, ou até mesmo, como a minha já está bem nutrida, eu levo mês e mês. Mas no começo a gente tem que colocar de 15 em 15 dias uma colher de sopa. E outra diluída coisa, na água? Não, põe pozinho só lá. Pozinho assim, igual assim, vamos um pouquinho, ó. Igual essa daqui, eu tenho que pegar uma colher mais fininha para mim colocar, porque jogar. Aí você precisa afastar. Aqui, ó. Você colocou aqui. Então lá na raiz, lá no pezinho dela. Lá na terra, no substrato. Não tem dificuldade. Então, foi isso que impulsionou as pessoas a cuidar novamente das plantas. Porque, olha, você compra uma planta dessa, bonita, não tá na floricultura? E vai para sua casa, dentro de 15 dias, máximo 3 meses, ela fica bonita. E depois? E depois? Amarela, cai, entra aqueles bichinhos. E vai. Por quê? Porque ela não recebeu nenhum nutriente, só água. E olha lá que tem gente que ainda não acha que samambaia não precisa de água. Suculenta não precisa de água. As minhas são gordinhas desse jeito, porque elas bebem muita água. Ah, é? Suculenta murchinha, sem água. Suculenta gordinha, que pega na folha pra você ver. As pessoas acham que a suculenta... Ela precisa de água de gotinha. Ela é gordíssima, ela é fofa. Tá vendo? Que gracinha. Então isso, que ela quanto mais... Se você tirar uma folha dela, quebrar, ela chora de tanta água que tem. E qual que é a frequência da água? Todo dia? Lá em casa todo mundo recebe água 3 vezes na semana. Todo mundo tem água. Não deixa nem, essa aqui não vai receber água, recebe. E ela é da chuva do tempo, todas as minhas suculentas. Porque elas foram, é importante a gente dizer que elas foram adaptadas assim. Não é assim, você já chegar lá do mercado e colocar uma suculenta no sol e deixar ela lá. Então, assim, muitas as seguidoras veem as suculentas lá da minha mãe no tempo, no sol e chuva e falam assim, mas por quê? Mas ela tá num substrato adequado, ela tá naquele substrato bem leve, que a água desce mesmo, não fica aquela terra empoçada. E ela foi acostumada aos poucos ali. Então, assim, é importante isso. Então, as suculentas da minha mãe são adaptadas a essa rotina. Mas pode ser que você mora numa região mais fria, mais úmida, que você vai regar a sua suculenta em abundância uma vez na semana. Então, depende. Porque como lá na nossa cidade é um pouco quente, muito seco, ela seca muito rápido. Mas porque elas se adaptaram assim. Então, é importante a gente dizer que cada região vai depender de uma irrigação, um local, e ela se adaptar também devagar. Não é assim, já cheguei lá da floricultura e vou colocar minha suculenta no sol de uma vez. Adaptando devagarzinho. Um dia 2 horas, outro dia 3 horas e consecutivamente. Ou seja, se você quiser ter
Um jardim bonito, umas plantas bonitas, há que se dedicar. Sim. A se dedicar e ter paciência. O que faz com que a planta não desenvolva na minha mão é falta de paciência. Sabe? Porque às vezes eu quero que a minha suculenta fica desse jeito. Mas você tem que lembrar quanto tempo tem essa planta. Ela é uma planta adulta já, ela já está de ano. Então você imagina, você esperar uma plantinha pequenininha, porque isso aqui era uma folhinha que eu plantei. Virar isso daqui, primeira coisa é paciência. Muita paciência. Não é todo dia lá, cresce. Não. Deixa ela no seu tempo, se ela adaptar. Ou lá em casa eles me chamam, até meu esposo me chama de gata parida, porque você sabe que gato carrega os gatinhos toda hora. Sim. Eu sou assim com as minhas plantas. Tô olhando, não tá brotando, tá feia, tá murcha. Eu tiro de lugar. Sabe? Porque aí ela não tá gostando. Minha mãe falava isso, eu vou tirar essa planta aqui que ela não tá gostando de ficar assim. Eu falei, mãe, mas planta fala com você? Ela falou, fala. Às vezes eu olho na samambaia e ela não tá soltando esses brotos. Ela tá emburrada comigo. Elas emburram, elas morrem, elas brigam com a gente. Eu não quero ficar nesse lugar e não fica. E você põe. E se você não me tirar, eu vou morrer. Dentro de 15 dias elas desfolham. Cleide, é impressionante. Gente, elas são temperamentais. São. Elas têm vida própria. São vida própria. Vida própria, conversa com a gente tem que conversar com elas, são terapias. Eu falo muito, sabe, nos eventos que a gente vai, que hoje, mais floricultura, menos farmácia. Mais livraria, menos farmácia. Então, você tá vendo? Então, às vezes a gente acha assim, eu tô com um problema, eu tô isso. Não tem uma coisa que tira a gente do estresse. A gente vai lá no remédio, eu tô estressado, toma um remédio. Mas, gente, cuidar de uma planta, fazer uma misturinha, cuidar dela, ver ela crescer, ver que ela precisa da gente. Agora vamos falar um pouco mais dessas misturinhas, que nós temos aqui vários pacotes, mas eles são todos iguais ou é específico para cada função, para cada tempo que a planta exige? Olha, eu não vivo sem eles. São 4 itens que eu não vivo sem nas minhas plantas. Certo. Fala pra eles. Que a misturinha toque de mãe, ela é única. Ela serve para todos os tipos de planta. Então, assim, então a misturinha toque de mãe, você pode usar tanto em suculentas, samambaias, ela é diversificada. Certo. Pode usar na sua hortinha ali também. Tá. Ela é na roseira. Tudo, todos os tipos de planta. Fruteiros. Só que há outros produtos também que a gente apelidou também do kit completo toque de mãe, que são 4 produtos que a minha mãe não fica sem e que às vezes você encontra, são produtos que você pode encontrar aí na sua região, só a misturinha que é mais uma fabricação nossa, que é o pó de rocha, né, mãe, que a minha mãe usa, a farinha de ossos, que ela usa também, o basacote, que são essas bolinhas verdes, que ele tem NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, para nutrir a planta também. A gente usa ele também. E o que é interessante é que esse daqui é tão facinho. Você põe e fica 3 meses sem você, só jogando água. Meu Deus, que facilidade! Você tá vendo? E qual que é a função dele? Ele dá o necessário para aquela planta. Às vezes já está aqui, ela está enfraquecida porque não está tendo o substrato necessário. Ele vem e supõe aquela necessidade que tem a planta. Numa samambaia dessa eu uso quanto disso? 1 colher de sopa. Só isso? Só isso, ele tem uma duração muito 3 grande. meses. E ele é um adubo de liberação lenta, porque ele tem essa cápsula aqui que protege, então ele é essas bolinhas, e você só joga em cima da sua planta. E orquídea, Gente, você faz um hormônio. Tipo isso. Olha, que legal. Nas orquídeas, por ele ser granulado, eu faço trouxinhas de meia calça usada. Eu corto, faço as trouxinhas e penduro nela. Senão você joga e vai embora, né? Porque a orquídea é sempre o substrato muito casca de pinos, então não segura. Então eu faço as trouxinhas e coloco. Gente, mas você é muito intuitiva. Aí a gente colocou. Como o povo lá de cima, né? Sou, graças a Deus. Por isso que eu estou aqui. Exatamente, com o Pai Eterno. E esse daqui é o quê? Essa é a misturinha, né? Essa é a misturinha já pronta? Já pronta. Tá. Então, e o que é essa aí? Esse aqui é o NPK. Eu falo assim, a samambaia, para dar um brilho, eu jogo mais na samambaia.
né? Você pega e dilui ela, uma colherzinha, tem a medida aí aqui, num litro de água e vai borrifar nas folhas. Ah, e por isso que ela tá com esse verde lindo? É, esse verde lindo. Gente, olha que aqui eu tô vendo um verde, mas lá na tela da TV, Isso. olha, tá parecendo que é de plástico. Parece. Tem muitas pessoas que visitam a minha casa têm que segurar na planta para ver se ela é de verdade. De verdade. Que você tenta segurar numa dessas aí. Não parece de mentira? Parece que é de mentira, gente. E tem várias espécies de samambaia, né? Essa daqui parece uma renda. Ela é uma renda e, olha, eu apelido todas as minhas samambaias, minhas suculentas, porque eu tenho dificuldade em guardar o nome delas. Aí você bota apelido. Eu ponho apelido. É igual eu ponho apelido aqui em todo mundo. Porque eu esqueço. Então, sabe, eu falo que eu não vivo sem, no meu jardim, eu não vivo sem o kit torque de mãe, que é a misturinha, farinha de osso, basacote, né, o pó de rocha e o NPK. Mas, e um dos fatores também, Cleide, que muitas seguidoras relatam esse verde, é muito da misturinha toque de mãe. Às vezes elas mostram fotos dela bem amarelada e depois que compraram e adquiriram a misturinha, vê aquele boom dela verde. O antes e depois. Que satisfação, não tem coisa melhor, não tem. Que não tem coisa melhor. E quanto que custa um pacote desse misturinha? Hoje, a de 1 quilo sai por R$ 38,50. Bem acessível. Bem acessível. E a gente envia para todos os locais do Brasil, via frete, que o pessoal compra no site. A gente faz todos os envios. Nossa. Você tem uma noção, Cleide, lá em casa eu gasto 5 quilos só nas minhas samambaias. Quantas samambaias você tem, Cleide? Não sei, não conto. Eu não conto. São muitas. São muitas. Ela não deixa contar porque ela não quer saber. Carro, lá em casa não tem espaço para lazer, não tem mais nada. Por que você não quer saber? Agora eu fiquei curiosa. Quantas tem? Não, é porque eles falam assim, mãe, não cabe mais. Você fala, cabe mais uma. Né? Então eu não falo a quantidade que eu tenho, porque essa senhora tem tanta samambaia. A estratégia dela. Oh, gente. Estratégia para parece com ter todas sempre nós. Mas tem quantas espécies de samambaia? Nossa, é infinita, não tem jeito. Né? Nossa, elas vão, até mesmo na nossa produção, a gente vê que elas vão se variando também. Às vezes, no mesmo vaso, surge uma outra que você nem sabia que existia. Então, por conta dessas bolotinhas aí? Pode ser, por conta de tudo, passarinho que vai em uma e vai para outra. São infinidades de espécies. Eu tenho chorona lá em casa, que ela tá com 3 metros de folhas, né? Que linda. Depois a gente tem a oportunidade de mostrar para vocês, não deu para trazer, né? Mas ela sai 2, 3 qualidades no mesmo vaso e você não sabe por quê que elas estão ali. Essa é uma das tradicional, né? Essa aqui é a samambaia paulistinha, que a gente chama. Ela é a mais comum, né? que é fácil de encontrar paulista, em qualquer lugar. Olha lá no vídeo, como ela tá linda, gente. Ela é bem verdinha, né? Eu amo planta, amo tudo. E eu morava em BH quando eu era criança e lá o terreno era cheio muito de cascalho. E minha mãe, ela conseguia cultivar no cascalho. Consegue. Por conta de dedicação. De água. Às vezes ia lá, pegava um esterquinho, porque de primeira a gente punha muito esterco, né? Minha mãe mandava eu catar cocô de cavalo no meio do... Isso, eu usei muito no começo, mas dava muito praga, sabe? Agora a misturinha não, você põe ali, você não tem que ficar capinando vaso lá nas alturas, porque os meus tudo nas alturas, né? Porque você imagina. As menorzinhas que eu trouxe foi essas aqui, né? Mas eu vou querer uma misturinha dessa, porque eu tenho muita planta lá em casa, muita mesmo. E eu moro em casa tem muita coisa. E essa eu trouxe pra você de presente. Jura? Jura. Que maravilha, obrigada! Ai, que maravilha, gente. Olha, o Pai Eterno proteja todos os nossos seguidores, né? Protege você, protege o programa, que a gente consegue cada vez mais levar felicidade para cada pessoa que está naquele momento triste. Fiz muita pessoa sorrir, Cleide. Você tem algum caso para contar pra gente, assim, rapidinho? Porque eu me emociono tanto com essas coisas. Eu tive aqui num bazar Pé de Flor, e veio uma seguidora de Anápolis. Veio, me abraçou muito, chorou muito,
E o que foi mais interessante não foi tanto o depoimento dela, foi do esposo dela que me chamou a atenção. Sabe, ele falou assim, ele pegou nos meus ombros e fez assim, muito obrigado por ter tirado da minha mulher da tristeza. Olha! Sabe, então são coisas que marcam a gente. Nossa! Que a gente está fazendo esse produto, a gente acha que Deus age dentro da gente, que a gente consegue transmitir, né? Felicidade, paz para aquela pessoa que está triste. E ter tirado essa seguidora, não tem preço, gente. Ah, eu imagino. Não tem preço mesmo. Que o Pai Eterno abençoe cada vez mais essas suas mãos. Que Obrigada, você seja Cris. muito feliz, Cíntia. Parabéns por essa Obrigada. dedicação que vocês têm, viu? Achei tudo muito lindo. Parabéns por essa suculenta, gordinha. Eu nunca tinha visto uma tão gordinha assim, não. Não, pois Não, é, nunca então dá água para suas, para você ver. Vou dar mais água e vou fazer mais coisas com elas, gente. Misturinha nelas e elas vão ficar lindas e maravilhosas. Vamos repetir aí o pessoal para entrar no seu Instagram, qual que é? O Instagram é o jardim.toquedemãe. E o site, para caso vocês desejem acessar para comprar os nossos produtos, é o www.jardimtoquedemãe.com. Pronto. Pronto, assim, né, Bênçãos Cleide? do Pai Eterno para Pra você vocês. também, Fiquem com tá? Deus. Obrigada. Muito obrigada por terem vindo, viu, gente?